Bom, gente, bom dia. Bom dia para todos. Bom dia, Júlio. Bom dia. Bom dia, Regina. Que Jesus nos abençoe. Nós gostaríamos de inicialmente perguntar para os nossos amigos do chat, da transmissão do YouTube, Facebook, se o som, imagem estão chegando aí com qualidade. Nós vamos, nesse momento, iniciar a nossa atividade. Vou solicitar que o Júlio faça a leitura do capítulo 10º do livro Apocalipse, para a gente iniciar a nossa jornada. Ok? Quais versículos você quer? Até aqui. Pode do primeiro ao final. Apocalipse capítulo 10, versículos Sem problema. de 1 a 11. Tá. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto Deixa eu ver uma coisa. era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Bom, gente, nós vamos iniciar fazendo apenas uma conexão com o estudo da última semana. Versículo. Nós não tivemos atividade aqui na casa e fizemos do estúdio. E trabalhamos alguns aspectos ainda pertinentes ao versículo 1º e 2º, no que remonta ao arco celeste. Então, o primeiro versículo diz assim: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Então, o arco trabalhado
principalmente na última semana, ele faz uma alusão ao arco-íris, um arco celeste. E foi trabalhado a questão da aliança. O arco-íris, o arco, representa a aliança de Deus com o seu povo. Assim é analisado principalmente pelos judeus e depois pelos teólogos cristãos. Vamos dizer assim, é a aliança que define a misericórdia atuando na destinação dos indivíduos e da coletividade, e ao mesmo tempo o indivíduo que vai se despertando em nível de consciência para manter, vamos dizer assim, esse pacto com o próprio Criador. Até então entendíamos isso como um mecanismo de uma relação de fora. E hoje nós já estamos penetrando território adentro das engrenagens espirituais para refletirmos sobre o desenvolvimento do espírito em conexão com a vontade divina que se manifesta dentro dele mesmo. Então Deus, na sua infinita bondade, cria o universo, definiu as leis, e nós vamos nos ajustando a essas leis. Se nós nos ajustamos, por exemplo, à lei gravitativa aqui na Terra, se não fosse a lei de gravidade, não seria possível a vida, não é mesmo? Então estamos aqui com os pés no chão em função da lei gravitativa. Peso, massa e etc. Então, como o peixe se adequa à temperatura dos oceanos, nós estamos no processo de adequação ao habitat que nos encontramos, como também estamos nos adaptando às engrenagens da evolução no que remonta ao convívio com o semelhante, a nossa performance no espaço concedido, tendo o tempo, aquele mecanismo indutor para nos auxiliar. O tempo, sob o ponto de vista, o tempo relativo, não é? E o tempo absoluto. O tempo relativo é o tempo de Deus. O tempo absoluto eu posso dizer aqui que é o nosso tempo. Você tem que administrar o seu tempo. Embora se eu inverter a equação, dá certo também. O tempo de Deus é o absoluto e o nosso é relativo. Então depende da maneira que você interpreta. É bonito isso, né? É legal a gente descobrir essas equações. Até com isso, Vânia, nós chegamos na conclusão também que todas as teorias elas são relativas. E não foi à toa que Einstein desenvolve a teoria da relatividade. Pois bem, sem viajações, nós vamos apenas fazendo essa alusão do pacto, da aliança, esse arco que define triunfo. Os romanos, trazendo expressões da antiguidade egípcia, construíram muitos arcos em Roma. Napoleão Bonaparte, como um romano, e as suas remanescências, as suas lembranças, reminiscências, construiu em França o Arco do Triunfo. O que pode definir para nós também uma reflexão sobre o triunfo no plano da horizontal, que são os mecanismos da reencarnação, da interação, do desenvolvimento das habilidades, da inteligência e etc. Como podemos voltar a refletir sobre o triunfo espiritual. Na verdade, a gente faz essa distinção apenas para efeito didático, porque nós temos uma certa tendência a separar o mundo do espírito, a realidade na Terra da realidade espiritual. Na verdade, não tem separação. A performance no mundo, ela, na verdade,
ela está dando, inclusive, base para o nosso crescimento espiritual. Então não é separado. Não tem... Emmanuel tem uma expressão belíssima quando ele fala que entre o templo e a oficina, a linha demarcatória é muito tênue. Então, antigamente a gente achava que a parte da religião era tratada na igreja, ou lendo a Bíblia, ou fazendo as orações, né? O que estava correto. Só que o conceito de religiões era um conceito de uma religião heteronômica, que a gente trabalha aqui, que vem de fora. Agora nós estamos discutindo, a partir de reflexões que os filósofos, corroborados pela presença dos espíritos, vieram oferecer para a gente. Nós temos que discutir a religião sob o ponto de vista íntimo, a religião natural. Certinho? Então, a religião natural é a vivência, fazer luz, amor, em todos os mecanismos da vida. Ficou claro? Então, quando você está cuidando de uma criança, você está trabalhando a sua religiosidade. Certinho? Então, o médium não vai praticar mediunidade só no centro espírita. É toda hora. É todo dia. Sentiu um pensamento negativo? Opa, esse pensamento não é meu. Eu estou pensando só em coisa boa, por que surge aqui uma nota distoante? Então, eu vou fazer uma oração e vou cuidar desse pensamento, porque esse pensamento chegou de alguém. Ele foi promovido. Então, que esse alguém receba as minhas mais doces vibrações. Certinho? Pois bem. Mas sem delongas, vamos para o... Só relembrando o versículo 2. E tinha na sua mão um livrinho aberto e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Nós também trabalhamos isso. Está lembrado, Júlio? Uhum. Você quer falar rapidinho aí sobre o pé direito na terra e o esquerdo, ou melhor, o pé direito no mar e o pé esquerdo sobre a terra? Vamos aí. Vamos embora. Esse pé direito, o pé direito como sendo, fazendo aquela conexão com o Carlos Alberto estava dizendo, que essa da aliança, a aliança tem por objetivo transferir para a Terra um conjunto de revelações, a princípio de revelações, de ensinamentos que nós vamos acessar, nós vamos concordar no plano filosófico, que representa os padrões divinos que vão sendo trazidos gradativamente para a humanidade, para que o mundo vá se transformando, a sociedade vá se transformando, que é o objetivo do Evangelho, o objetivo de Jesus, que veio entre nós, desenvolveu toda uma prática, toda uma vivência virtuosa, excelente, como nós, usando um termo muito comum, muito usual na sociedade, um elemento muito fora da curva, trazendo para a nossa sociedade um novo tipo de vivência para que o mundo se transforme. Após a nossa conversão filosófica, que é a aceitação, que é essa aliança no plano mental, que a razão concorda, é preciso que haja a nossa adesão ao processo transformador pela vivência. A adesão no plano mental é o primeiro passo. A concordância teórica, a concordância filosófica. Em segundo momento, para que essa revelação ela realmente se transfira de forma natural para o mundo, é preciso que haja a nossa adesão pela vivência, no laboratório experimental da vida diária. Então o pé direito simboliza o lado direito como sendo o lado da expressão automática e natural, simboliza a ação no plano do mar da experiência, o mar da vida humana, o plano da reencarnação. Então nós vamos notar que Jesus se utiliza muito desse símbolo no Evangelho,
recomendando a Pedro que se lançasse ao mar, entrasse no barco, se lançasse ao mar, jogasse a rede para o lado direito do mar, e o pé esquerdo sobre a terra, que simbolizando aí exatamente a recepção, como o lado esquerdo simbolizando o plano do coração, que é o plano da aceitação. Então, por exemplo, nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 14, o registro que João fez de Jesus falando: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, para que haja uma adesão perfeita à revelação que nos chega de cima, é preciso que nós nos entreguemos de coração. É preciso que o sentimento seja direcionado para abraçar a ideia, para que aí nós nos beneficiemos. Quando o Carlos Alberto falou aqui da questão em que de cuidar de uma criança, por exemplo, isso está perfeitamente de acordo com o que os Espíritos nos ensinam, porque nós vamos desenvolver o amor, o bem, a bondade e todas as virtudes em todas as operações naturais do nosso dia a dia, não só no templo, não só na oficina, não só no templo religioso, mas na oficina, na escola e no trabalho. Então, o pé direito sobre o mar, ou seja, nós devemos estar firmemente posicionados e assentados no plano da experiência humana, agindo como multiplicadores da proposta divina. Então, a aliança é feita no plano da razão, no plano filosófico, com quem se apresenta para a ideia, para que essa ideia, essa aliança possa descer para o plano terreno, para o plano da sociedade, pela multiplicação do processo. Então, nós vamos, dentro daquela proposta que aprendemos em Espiritismo, que o progresso vai se realizando por meio do contato social. Então, cada um de nós que vai aderindo e vai se entregando a essa aliança de corpo e alma, vai se transformando num multiplicador. Aí nós vamos entrar naquela dinâmica do Noé, vamos gerando filhos, vamos saneando a arca mental, saneando o mundo mental, e assim o processo vai se irradiando pelo mundo. Muito bem. Boas lembranças. Nós vamos entrar agora no versículo 3º, porque o nosso tema hoje é os 7 trovões. O verso 3º diz assim: e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Eu vou ler ainda o 4º. E sendo ouvidos os 7 trovões, as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. A expressão dos trovões representam para nós vozes que são capazes de atender à medida em que se recebe os sinais. Por que um trovão nos visita? Qual é a ideia do trovão? O trovão não está anunciando a tempestade, não é assim? Então nós podemos dizer o seguinte, que os trovões, na verdade, são os sinais que o Apocalipse traz para a gente, avisando para a gente que estamos vivendo um processo de saneamento, porque a tempestade, o objetivo dela é sanear. Então nós temos aqui as expressões que vêm de fora e a manifestação que vem de dentro. Então, a partir do momento que a gente vai entendendo que o Apocalipse é o último livro de todo um contexto de ensinamentos
um compêndio doutrinário que iniciou lá atrás com o Disse Deus haja luz, do primeiro versículo, do primeiro capítulo do livro Gênesis de Moisés, nós estamos entrando num processo finalístico. E é óbvio que não é finalístico no sentido lá de fora, mas finalístico no sentido de entender o processo, princípio, meio e fim. Então a luz se fez lá, o espírito foi criado, o universo foi criado. Você passou a existir. E você vem se desenvolvendo. Chegamos no momento em que a vida está dizendo assim, e agora? Você já percorreu toda essa estrada. Então, prenuncia-se que abrir-se-vos-á uma nova frente, uma nova etapa. Mas, nesse processo que está finalizando, nós precisamos de nos ajustar. É um recado. Então o versículo diz assim, vamos do início. E clamou com grande voz, com a autoridade do exemplo testemunhado. No plano exterior, os acontecimentos firmes, promovendo o reajuste e despertamento. Essa grande voz é o anúncio que vem com autoridade. Então agora nós estamos sendo alertados, concordam? Estamos aqui, Jesus nos chamou para o estudo do Apocalipse. Você que está em casa, ainda debaixo do cobertor, não perca a oportunidade. E por isso que nós levamos a mensagem para o seu aconchego. Mas não fique deitado debaixo do cobertor, não. Porque debaixo do cobertor é acomodação. Jesus está lançando um sinal para você, como lançou para a gente. E por isso que nós atendemos. E por isso que você ligou o computador. Você está atendendo um sinal. Tem estudo Apocalipse. Então foi um clamor, uma grande voz, que veio com autoridade e que balança as estruturas. Não no sentido, repito, de causar um tumulto. Não, essa fase ela passou para nós, embora os tumultos permaneçam. Quanto mais você se despertar diante desse clamor da grande voz, que está escrito Foz aí, né? Deve ser do Iguaçu. Claudinha. Então nós vamos pensar o seguinte, que quanto mais a caminhada se faz com Jesus, menos tumulto advirá. Ou seja, quanto mais a gente entende e amadurece, menos esses tumultos vão nos afetar. Quanto mais a gente conhece, amadurece, estou repetindo o que a Vânia falou, menos os tumultos nos afetarão. Certo? É isso mesmo? Eu também pensei por aí, Vânia. Porque vamos buscar o clímax, o ápice, a culminância da evolução. Jesus. O tumulto se estabeleceu em Jerusalém. Depois da entrada. Mas antes da entrada de Jesus em Jerusalém, houveram outros tumultos. Mas em menor escala. Certo? A definir assim, que as dificuldades acontecem, vão se assomando, e à medida em que você vai testemunhando, elas vão trazer mais novidades. A definir que você terá mais capacidade de administrá-las. Até chega no momento de uma grande culminância de problemas. Explode a bomba. Qual foi a conduta de Jesus diante do momento grave? Ele se manteve incólume. Foi ou não foi? E foi até o fim assim. A definir que
todos os tumultos, todas as crises, numa alusão do Espírito Emmanuel, é sinônimo de renovação. Renovação para melhor. O que te coloca em condições cada vez mais amplas e de profundidade para receber tarefas de mais vulto. Então, o que te tumultua hoje, amanhã não mais. Mas você vai estar livre? Não, você vai estar pronta para outra batalha. Por que o tumulto hoje, amanhã não vai te incomodar? Incomodar ou te desestruturar, etc. Porque, como a Vânia bem lembrou, você aprenderá com você adquirirá experiência. Ontem eu estava ensinando minha filha a fazer arroz. Aí chegou na culminância, eu acho que eu exagerei. Eu falei assim, olha, o papai nunca abre a panela para saber se o arroz está pronto. Ué, mas como é que você vai saber se a água secou? Eu disse, tem uma técnica. Aí eu ensinei a técnica, não vou queimar meu dedo, não. Mas então você não está pronto ainda, você vai abrir a panela demais. Entendeu? Vai chegar um tempo que ela não vai precisar de abrir a panela. Mas o que a gente fala hoje é filosofia, não tem sentido. É loucura. A palavra do Cristo é loucura, Paulo de Tarso afirma. É loucura. Aí nós trabalhamos quarta-feira um texto de Paulo, 1 Coríntios, 1º capítulo. Lá no finalzinho ele diz assim, que Deus trabalha com os homens, com as coisas mais complicadas. Mas não é que Deus vai oferecer isso. É Deus que se desperta diante da imundície, do que é precário. Qual Deus? A sua consciência. Pegaram lá? Pois bem, então, nós estamos vivendo um momento do Apocalipse que os benfeitores da vida maior, no plano externo, eles estão nos falando dos acontecimentos. Mas não é só para dizer que está acontecendo, mas para que haja uma adequação consciente de nós outros, que somos ainda espíritos tímidos. E no meio desses avisos, há um fenômeno chamado interpretação, que talvez vai ficar mais para a semana que vem, quando Jesus fala para João para selar algumas coisas, porque não dá para revelar todas, mas fica para a semana que vem. Porque na atualidade nós estamos nos deparando com uma chuva torrencial de informações, de práticas e etc., que, na verdade, é uma interpretação individual e coletiva dos avisos que chegam. Só para não dizer que eu não falei. Nós vivemos um período em que as notas que promovem a renovação dos seres, elas estão sendo espalhadas em todos os setores da humanidade. Há um influxo irradiador do mundo espiritual em que está todo mundo dizendo assim, eu tenho que cuidar da parte espiritual. Todo lugar, se você abrir a conversa, alguém vai te dizer, eu preciso ir lá no centro, não, eu tenho que voltar para a igreja, olha, está um vazio, não, tem alguma coisa de errado. Certo? Já aqueles que já estão na lida, estão tentando decodificar isso. Aí um lá diz assim, não, preparem, porque nesse processo de renovação, os seres extraterrestres vão vir para o planeta Terra para fazer uma revolução, para que os homens despertem, vão trazer tecnologia. É assim que eles estão interpretando. Que sejam felizes. Mas a mensagem do Espiritismo não propõe qualquer tipo de desconforto. Uma notícia. Já outros não estão nessa vibe, estão em outras. Estão discutindo ciosamente. Ficam em detalhes sobre pontos que não agregam nada. Mas estão falando em nome de Deus. Estão falando em nome do Espiritismo. É uma forma de interpretar.
Já outros estão assim, eu preciso estar lá no centro. Aí ele fica lá a semana inteira. Tarefa aqui, tarefa lá, porque eu tenho que resolver. Já outros são idealistas. Promovem revoluções no campo externo. Vão falar da sociedade alternativa positiva, que vai solucionar tudo, de uma hora para outra. Aí cria-se ideologia, aí se vincula aqui, acolá. Interpretação. Mas não é essa própria. O que nós estamos estudando no Apocalipse, ela tem uma outra conotação. O ajuste natural, gradativo, sem especulação, nesse concerto que caracteriza a voz ou o rugido de um leão. Olha o texto. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. Olha que legal. Como quando brama o leão. Então, esses sinais caracterizam o quê? Anúncios proferidos com grande retumbância, com reflexo sobre as criaturas envolvidas direta ou indiretamente. Aqui nós buscamos aqui no Honório, né, Júlio? Uhum. O Honório, foi nessa época, eu lembro, ele citou assim, olha o atentado de 11 de setembro de 2001. Uhum. O que aconteceu em 2001, dia 11 de setembro? As Torres Gêmeas. Foi naquele período que a gente estava lá. Aí, quando ele contou, que ele entrou nisso, eu falei assim, agora o Honório vai dar um show, agora ele vai interpretar para nós o que está acontecendo. Aí ele falou assim, gente, muito simples. É um desses trovões, inclusive anunciado por Sofonias 1, 14 a 18. Está separado aqui. Ó. Tá. Que caracteriza vulcões, terremotos, tsunamis, guerras, assassinatos em série, em massa. São outras tantas vozes com reflexos econômicos, políticos, sociais, trabalhando o íntimo com o pânico que geram. Vozes determinantes da chegada de uma nova era. Então, olha que extraordinária essa reflexão. Quer ver o que está em Sofonias? Que tem conexão que você está falando aí? Vamos rapidinho, para mim senão... Sofonias 1, 14 a 16. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor, amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Dia de trombeta e de alarido, contra as cidades fortes e contra as torres altas. Olha aí, e contra as torres altas. Torres altas. Essas torres... Não tem coluna de fogo aqui? Os pés com coluna de fogo? E eu posso até fazer uma ilação absurda. Vocês podem me levar para o caldeirão. Mas quem sabe esse texto aqui não foi motivo de indução para os radicais? Pessoal, ele deve estar falando aqui das torres que tem lá nos Estados Unidos. É interpretação. Vamos jogar bomba lá. Porque eles se pautam nos textos religiosos. Mas isso não vem ao caso. O que caracteriza que os nossos tempos estão aí, dentro de todo esse contexto. As torres que estão descendo são as torres do materialismo. Isso para nós é muito claro. Então, anteriormente, nós tivemos quantos filósofos que ficaram discutindo como rever as questões materialistas? Praticamente todos os projetos se tornaram materialistas. Diferentemente de um processo de educação espiritual que nasceu lá atrás com o iluminismo. Então, se você for estudar Rousseau e os demais, até chegar em Kardec, qual é a ideia do mundo espiritual nesses tempos? Não é a gente ficar preocupado em reformar as coisas da Terra, é reformar o espírito.
O Espiritismo é uma proposta de revolução moral. Como que você vai fazer essa reposição numa órbita, conforme a visão da astronomia sobre a palavra revolução? Pelo processo da educação. Educação. Educação espiritual, que tem como base amor, igualdade, liberdade e fraternidade. Se você buscar estas expressões operacionalizadas no mundo imediatista, você terá só decepções. Porque todo dia você vai ter uma surpresa que vai te trazer desconforto. Pô, mas estava indo tão bem, igual aquele professor Raimundo, né? Eu estava indo tão bem, professor. Levou um 0. Ou seja, porque há oscilações no campo social, como a refletir as oscilações que vivemos no campo íntimo. Você fica só no céu? Você não vai para o inferno? Aí vem Jesus com os discípulos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Filho do Homem é o futuro da humanidade. Essa passagem é extraordinária. Os discípulos, uns estão falando que o senhor é João Batista, o senhor é Elias, o senhor é profeta. E aí, cheio de coisa, né? Aí Jesus virou e falou assim, e vós? E vós? Quem dizeis que eu sou? Vocês estão me dando informações. Mas agora a pergunta é direta. Vem aqui, olho no olho. E você? O que você está dizendo? O que brota? Qual é a sua verdade? Qual é o seu grau de percepção sobre as questões do espírito? A passagem é uma das mais significativas do Evangelho. Vira e mexe, eu falei assim, Honório, comenta para nós. Trabalhava esses textos lá. Toma à frente Simão Pedro, o mais velho. Simbolicamente, o mais experiente. Casado, tinha família, tinha experiência. Não é que tem que casar para ter experiência. Eu estou falando todo o conjunto do símbolo. Não podia ser João mais novo. Não podia ser Tomé, que era razão pura, indagador, questionador. Não, tinha que ser Pedro, que aí conjuga razão e sentimento. Mesmo com as suas expressões ainda muito apaixonantes. Aí ele fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele estava dizendo, tu é o Messias. Ele foi lá no futuro, ele foi lá nas constelações mais elevadas. Jesus vira para ele e fala assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Barjonas, porque ele era filho de Jonas. Filho, Jonas. A definir o seguinte, o que te revelou não foi a carne, não foi visão periférica. O que te revelou foi o Espírito Verdade. É a conexão que você estabelece com a própria divindade, com o seu eu crístico. É isso aí. Aí passou um pouquinho e falou assim, então o pessoal está pronto, né? Eles já sabem que eu sou Messias. Eu disse, pois é, gente, então sabe o que vai acontecer agora? Eles vão me prender, eles vão me torturar, eles vão me crucificar, e eu vou embora. Porque a partir do momento que você tem a revelação significa que acabou a reunião, você tem que ir para a prática. Você vai ter que ir para o testemunho. E quando ele anuncia o testemunho, o que Pedro disse? Não, o próprio Pedro. Não, Senhor, nós não vamos permitir que eles façam. Aí Jesus disse para ele, agora, meu filho, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, que significa opositor, o outro lado da moeda. Esqueçamos o demônio, a influência espiritual negativa, esquece, embora aconteça. Ele está dizendo para o Pedro, olha, tu foi no céu, agora você permite que o magnetismo do ego, do interesse, do jogo de sedução se manifeste?
Não, segura isso aí, Pedro. Contenha-te. Então, esse momento, o leão está rugindo. Rugindo. E o interessante é que o texto diz, como, quando brama o leão. Então não é só quando. Ele não está na questão temporal. É acima de tudo no sentido da maneira, que é estrondoso, ou estrondosa. O Luiz Carlos, um grande abraço, Luiz, pergunta, Jesus Cristo desceu do céu à terra e também ao inferno, ou à sepultura. Tem um motivo para ele descer até o inferno? É o que o Apocalipse proporciona, Luiz. Nós estamos descendo no inferno interior, nas camadas subcrustais do nosso inconsciente. Então, no seu sentido físico, metafísico, Jesus desce à terra, ou encarna, porque ele só veio aqui uma vez com corpo de carne, fora isso a ilação, com corpo de carne, para dar um testemunho. Para ele mesmo? Não, para a humanidade, porque ele precisava dar testemunho para ele. Ele já está num estágio de domínio pleno sobre as forças inferiores, o que nós ainda não temos. Mas aí ele desce, ensina, e ele fala para Nicodemos, aquele que desceu é o que vai subir. Lembra do capítulo 3 do Evangelho de João? Um diálogo com Nicodemos? Como é que eu faço para herdar a vida eterna, Senhor? É necessário nascer de novo. Como pode um homem velho nascer? Se vos falo das coisas da terra e vós não me compreendeis, como é que vocês vão compreender se eu falar das coisas do céu? Então, ele desce do céu porque ele não pode falar do céu. A gente não tem elementos. Ele tem que falar das coisas da terra, que é o que nós compreendemos. E mesmo assim a gente desce para o inferno. Ou seja, a gente não atende à lei. Nós não amamos a Deus sobre todas as coisas. Nós não respeitamos o próximo. Nós dilapidamos. Nós não honramos. Nós temos dificuldade de guardar o sábado, de entender o mecanismo da espiritualidade, por isso que você oscila. Você sabe, toda casa espírita, não, toda é difícil, 99% das casas espíritas, me perdoe, tem um grande problema com colaborador, porque é um trabalho voluntário. Ontem eu conversava com uma companheira que estava dizendo que tem uma banca de revista espírita aqui em Belo Horizonte, que eles tiveram que contratar funcionário, porque os colaboradores... Eu não posso, o papai não deixou, meu filho está com um dente doendo, tem aniversário de fulano, hoje é meu aniversário de casamento, eu não vou na mediúnica. Arrumei confusão. Amor, agora você arrumei. Tomou, como diz o outro, você arrumou... Nós oscilamos no trabalho do bem, nós encontramos forma de substituir, trocamos acessório pelo que é o essencial, fácil. Então, Luiz, Jesus desce no inferno, no reino dos mortos, simbolicamente para socorrer Judas, mas na verdade, é um símbolo para que a gente entenda que nós precisamos de descer à mansão dos mortos para ressuscitar no terceiro dia. E você desce na mansão dos mortos cuidando dos mortos, fazendo com que eles ressurjam. Quem são os mortos? Os valores que estão adormecidos, mortificados por nós mesmos, pela nossa incompetência ou pelo nosso egoísmo. Tem coisas que a gente não sabe mesmo fazer. Eu custei aprender a fazer arroz. Só isso. Fritar ovo. A Vânia fritar ovo também. A Vânia agora bateu na canela também, só isso. Fritar ovo também. Fritar ovo. Dá para fazer um feijãozinho também? Dá. Pois bem, gente, nós já brincamos. Valeu, viu, Vânia? É isso aí. Então, agora a sequência do versículo vai dizer:
E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Puxa vida. Então agora vai aparecer as vozes, né? Definindo, aqui vai entrar a questão setenária, não tem jeito. Depois a gente volta nela. Definindo pelos 7, que são vozes capazes de atender às nuances da capacidade de percepção de cada um, no seu respectivo patamar de evolução. Uma capacidade ampla de buscar os corações em profundidade. Puxa vida, falei de Jesus com Judas, hein? Buscar corações em profundidade. A profundidade aí do Vale da Sombra. Vemos que as informações estão vindas preferencialmente pelos sons e pelas vozes, em meio às nuvens. Lembra do painel? O arco, né? A voz do trovão. Então aqui, em meio a esta situação, surge voz. Vozes em meio às nuvens. Para ser prático, um acontecimento do lar, no campo profissional, no contexto social, em que as providências saneadoras emergem. Sentimos os sintomas indicando que é preciso mudar alguma coisa. Júlio, você sabe que nós debatemos muito essa questão do plano prático. Eu atendi uma ligação, eu acho que eu contei isso aqui quinta-feira. Eu atendi uma ligação no meu campo profissional, uma pessoa numa situação muito difícil. E aí, eu conheço a família, aí eu perguntei lá, como é que está fulano? Ah, ele desencarnou. Eu não sabia. Ah, quando foi? Foi há algum tempo aí. Eu tenho que dar uma mudada no contexto aqui para não dar qualquer elemento. E aí eu desliguei o telefone e falei assim, poxa, fiz uma prece para o indivíduo que desencarnou. E aí, passou uma semana, esse espírito foi socorrido aqui na FIAC. E aí os amigos espirituais me mostraram que a ligação dela, um telefonema, foi só para criar uma ponte. Uma ponte para se... olha aí. Para se vincular o atendimento. Então nós temos, em meio a os sinais, as vozes, nós temos que aprender a transcodificar isso. Porque a voz pode chegar, sob o ponto de vista de uma coisa insignificante, como pode ser um estrondo mesmo, a notícia violenta, seja em família ou seja em nível social. Nós temos que entender o que está por trás disso. Aí eu repito, quando você está no estágio da retaguarda, a notícia ela funciona para acordar. Acordar. Por isso que são 7 vozes. E a ideia aqui é da gradação. Um acontecimento repercute de 7 maneiras. A ideia é simbólica. Tá bom? 7 maneiras. Lembram do arco-íris? Não são 7 cores? Então, tudo isso tem a ver. Mas nós temos que ir para o último dia dessas vozes e ao invés de se permitir ir para o chão, você tem que procurar o lado positivo da notícia e você ter elementos para trabalhar na notícia. Nesses tempos atuais, quantas coisas chegam para a gente? Tem hora que me dá preguiça. Você viu o que aconteceu? Ah, meu Deus! Aí daqui a pouco vira um pandemônio, um acontecimento, que vai dar num lugar chamado nenhum e nunca. É diferentemente quando você recebe a notícia, ao invés de você sair espalhando, transcodifica ela em torno do trabalho, faz uma prece, ao invés de ficar compartilhando besteira. Porque se te causou transtorno, quando você compartilha, você vai repercutir o transtorno. Por exemplo, tá, gente?
Não estou falando só da internet, não. Fulano caiu, não tem ninguém para socorrer. Você vai ficar discutindo o sexo dos anjos? Você tem que ir lá socorrer o indivíduo. Não é assim? Júlio, vamos trabalhar rapidinho aí os 7 trovões. Diga. Nessa tônica aí do atendimento, nos lembrei aqui, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da questão dos infortúnios ocultos. Nós temos lá um capítulo que fala das aflições, bem-aventurados os aflitos, das causas atuais, das aflições, das causas anteriores. Então nós temos as causas anteriores que o nosso hoje repercutem de alguma forma, não para nos amedrontar ou para nos deprimir ou nos derrubar, mas para nos servir de elementos para a nossa transformação moral. E as causas atuais são as causas que nós estamos gerando para o futuro. E dentro dessas aflições que nós vamos... Muitas aflições vão chegar para nós, como no caso que o Carlos Alberto se referiu aqui, para uma ligação telefônica, ostensivamente, seja um parente, seja um amigo, seja um familiar, vai nos ligar, vai nos contatar de forma ostensiva. Mas nós temos aquelas causas ocultas, aquelas aflições que subjazem no oculto, a pessoa não tem coragem para procurar ajuda. Então, dentro dessa conotação aí dos 7 trovões, dos 7 lances, dos 7 planos de atendimento, nós vamos buscar atender esses infortúnios ocultos, com essa capacidade ampla que trazemos de alcançar os corações, que é a mensagem que fica para nós aqui no plano. Essa questão do leão, me lembrei de um aspecto interessante, só um ingrediente, Casalberto, para acrescentar aqui. O anjo estava com o pé esquerdo, pé direito sobre o mar, esquerdo sobre a terra, clamou com grande voz, quando brama o leão. O leão, quando brama na savana, ele brama para anunciar que aquele território é dele. Que ele fez um domínio, conquistou, e está irradiando a sua voz para que os outros tomem conhecimento que aquele território é dele. Então aqui nós temos aqui uma ordenação, uma determinação que vem de cima por aqueles que realmente controlam as circunstâncias, as situações do plano superior, e nós aqui imersos no mar da experiência humana, muitas vezes não conseguimos vislumbrar esse plano de misericordioso que domina o ambiente. Pois bem, nós vamos aqui só fazer uma alusão rapidinho ao Luiz, que fez a pergunta sobre Jesus descer, né? Aí ele comentou assim, que eu não consigo acreditar que ele desceu até lá, nas regiões subcostais, só por descer. Acredito que ele veio fazer uma obra completa nos vários reinos. Aí ele continuou dizendo assim, aí ele fez uma pergunta, cada uma das vozes seriam simbolicamente as minhas falhas, onde merece atenção de transformação moral? Pois o trovão tem a função de avisar sobre a tempestade? Boa, é isso mesmo, Luiz. Estamos junto e misturado. Então, na verdade, se um acontecimento ele reverbera para atender a 7 possibilidades, né? 7 necessidades no campo da aglomeração, também funciona no campo íntimo. Como assim? Vamos dar exemplo no campo prático. Caiu as Torres Gêmeas. Não, vamos estar muito longe. Brumadinho, derramou lama. Naquele momento, a notícia ela repercute trazendo um conteúdo para cada um de uma forma específica.
Cada um vai interpretar aquilo ali de acordo com sua concepção de vida. Ponto. Sob o ponto de vista individual, a barragem de Brumadinho ela está repercutindo 7 vezes 7 elementos para a gente refletir. Ontem você tinha pensado sobre um aspecto, depois você pensou sobre outro aspecto. Hoje você já está avaliando um outro aspecto. É assim que funcionam esses trovões na nossa vida. O indivíduo consorciou com um outro indivíduo. Não é? Casou. Ele tem 30 anos casado. Nesses 30 anos, os trovões estão bradando, trazendo lições todo momento. O que nos convida a estar repensando, ressignificando. É uma palavra muito em voga hoje. Ressignificando. Se nós aqui no Espiritismo, né? Ontem eu fiz uma alusão ao livro Revolução Espírita do Figueiredo, do Paulinho, que por sinal está lançando um livro novo aí, nós recebemos o convite para ir no lançamento lá em São Paulo, intitulado Autonomia, um belíssimo trabalho, hein? E então eu comentava num estudo que eu fiz num grupo fechado, que nós espíritas estamos sendo convidados a ressignificar o espiritismo, no sentido de muitos elementos que estão chegando para nós. Como, por exemplo, quando você avalia um texto de Kardec, nós podemos avaliar sobre alguns tópicos, algumas expressões, nós podemos estar fazendo uma análise equivocada do que Kardec disse. Por quê? Porque naquele tempo, no século XIX, a palavra, por exemplo, muito em voga, fluido elétrico, ela tinha uma conotação. O fluido elétrico hoje, você pode interpretar de outra maneira, em função até do que a ciência já promove no campo das energias. Então, fazer uma leitura cuidadosa nos remete a uma necessidade de entender o contexto lá do período. Porque senão você vai estar cometendo um equívoco interpretativo. Coisa simples. Então, nós temos hoje a pesquisa, a informação, chegando para a gente, para que nós possamos voltar no século XIX e fazer uma revisão do Espiritismo. Não é revisar texto no seu sentido de querer atualizar o Espiritismo. É nós entendermos realmente qual que é a proposta do Espiritismo, que foi tão deturpado ao longo do tempo, quando nós fizemos do Espiritismo uma religião muito parecida com o catolicismo, com o protestantismo, por exemplo, com as práticas, com os cultos. Nós fizemos mística no Espiritismo. Então, nós transferimos para o mundo espiritual muitas coisas que são de responsabilidade nossa. Muitas coisas. Inclusive, eu comentei e divido com vocês, eu vi um trecho, mas realmente foi um trecho de uma palestra, de uma pessoa que eu admiro muito individualmente, é um expositor aí de muitas décadas de trabalho sério, mas em um determinado momento ele soltou assim, porque a revelação espírita ela é toda espiritual. Kardec recebeu tudo do mundo espiritual. O papel dele foi apenas organizar, dar um sentido literário. Isso é um equívoco histórico e grave, por ignorância, não porque a pessoa fez por mal. Porque a ignorância é que mata no mundo, né? E, na verdade, não foi isso. A gente estuda o século XIX, a gente está começando a ter informações que, na verdade, os espíritos vieram dar um colorido. É o contrário. No sentido que os homens discutiam a filosofia, as questões morais, a questão da regeneração. Uma era de regeneração era discutida na universidade. Isso não veio do mundo espiritual, não. Agora, o mundo espiritual pegou o que estava sendo debatido e, como Jesus dizia, né? Em verdade, aí joga a laçada lá para frente. É isso aí mesmo, viu, gente? Parabéns. Mas tem mais coisas. Ou seja, existe uma ideia da
conjugação do mundo espiritual com o mundo terreno. Porque senão fica místico, fica distante. Mas por que você está falando isso? Porque eu vou trazer para um plano prático do centro espírita. Um plano prático. Quantas pessoas procuram médiums para obter informações sobre o que lhes compete e não compete aos espíritos? Chega lá no centro espírita e fala assim, será que eu faço medicina? Ou eu entro, eu faço engenharia? Só para aliviar um pouco a barra, diga aí. Só para aliviar um pouco a barra, será que é o caso ou comprar uma bicicleta? Troca a bateria. Pode trocar aí. Então, nós transferimos para o mundo espiritual o que nos compete. Entenderam? Então, você quer entender o que o leão, os trovões, a força está impactando para nós? Não, pode deixar. Estuda. Tente compreender o processo. E não transfira para as questões religiosas o que te compete. É muito simples. Eu não estou falando aqui que os espíritos estão nos deixando desamparados. Não é nada disso. Faz a sua prece, pede inspiração. Nós temos um hábito no meio espírita que é muito salutar. Quando você tem uma dúvida, abra um livro por acaso, né, aleatoriamente, abra um livro Emmanuel, dica, Emmanuel. Coleção Fonte Viva. Quem está acostumado sabe. Pô, mas essa aí, nossa, mas como é que chegou assim? O que o Emmanuel faz? Ele está te dando um versículo do Evangelho, ele faz uma interpretação sob o ponto de vista moral. Moral. Porque o que nos importa hoje é essa vibe. Não é de acontecimentos estratosféricos, miraculosos. Não me interessa mais, amigos. Olha o que eu vou dizer com todo respeito. Não me interessa mais ir para uma reunião na expectativa de um espírito se materializar. Eu não vou para uma reunião com a expectativa que um espírito vai mandar uma mensagem para mim. Quando eu comecei, sim. Quando eu cheguei no espiritismo, meu Deus, era tudo que eu queria. Será que vai falar comigo? Quantos fenômenos eu assisti? Materialização assim, ó, na minha frente, com a mão estendida. Olha o que eu vou te dar de presente. E materializar uma ametista desse tamanho aqui na minha mão. Eu vi foi quantas coisas, voz direta, materialização, enfim. Eu ficava extasiado. Com médiuns sérios. Mas assisti muito gaiato também. Assisti muitas cenas que não tinha nada a ver. Por que eu estou falando isso? Porque naquela época foi uma maneira dos espíritos falar assim, Tufo, vem cá. O que acontece com muita gente. O que acontece com muita gente, e eu não estou dizendo que está errado não, tá? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou colocando no plano operacional, e vocês me permitem que eu estou englobando vocês. Nós não estamos aqui na FEAC, eu te convidei para conhecer a reunião mediúnica, até por orientação espiritual, mas com objetivos que eu perpassou assim, fugidiamente, porque podia ser. Mas na hora que eu começo a especular, eu falo, mas isso não me importa. O que ela vai encontrar aqui, eu não tenho dúvida que é Jesus. E isso é que nos interessa. Isso é que nos importa, porque cada um vai encontrar o que está buscando, espiritualmente falando. Porque a gente geralmente vai buscar, costuma ir buscar mel e encontrar fel, né? Porque a gente precisa do fel. Fiz-me claro? Então, desculpem essa alusão mais que caminha até um pouquinho no campo das elaborações pessoais, mas, na verdade, nós estamos tentando entender exatamente esse sentido desses trovões. Você quer trazer aí o chat, minha amiga?
Tá tudo bem aqui, Beto. O pessoal está tendo uma dúvida aqui, mas é de cunho íntimo, tá? Mas está tudo ok, o pessoal está gostando, tá? Estão elogiando que o estudo traz muitas reflexões. Pois bem, gente. Então, mais alguma alusão aqui aos 7 trovões, ô Júlio? Podemos fazer uma leitura rapidinho já do versículo 4, porque aí a gente já começa a abrir painéis para a próxima semana. O versículo 4 diz assim: e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Eu quem? João, não é? Na ilha de Patmos. E ouvi uma voz do céu, que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. Olha que extraordinário. Então, dentro de um resumo aqui, foi até interessante, Júlio, porque ele ficou pequeno. E sendo ouvidas, caracteriza a sensibilização e entendimento da mensagem do anjo. Dos 7 trovões, as suas vozes. Então, aqui caracteriza o que a gente já falou, atendimento à heterogeneidade de caracteres em suas respectivas faixas de evolução. Nós estamos lutando para compreender esses caracteres. Mas aí vem o movimento. Eu ia escrevê-las. Ou seja, disposição de servir, de colaborar com o encaminhamento da informação para todos. Me dizia, e eu ouvi uma voz do céu que me dizia, pela capacidade de sintonia estabelecida com os planos superiores, intuição e inspiração. Ou seja, ouvir a voz dos céus é pelos mecanismos da inspiração, da intuição. Não é? E aí, o que disse? Sela o que os 7 trovões falaram. O que nós podemos pensar em selar o que os 7 trovões nos falaram? Quer falar, Vânia? Sabe não? Olha aqui, vamos no resumo. Determinados elementos que são colocações anunciadoras estão seladas, porque já tomamos conhecimento com elas, nas outras laçadas da espiral da evolução. São inerentes a grupos, a pessoas e a situações. Vamos tomar conhecimento depois que os fatos ocorreram. No Apocalipse, lidamos com elementos que estão registrados em toda a obra profética. Pois bem, então aqui caracteriza o seguinte: nós temos muitas informações que estão seladas. Nós temos. Seladas pela misericórdia divina. O passado está selado, não é verdade? Você sabe quando que nós estivemos juntos a última vez, Regina? Sabe? Só pode ser, na outra vida. Aonde nós estivemos, Regina? Você não sabe. Alguém aqui sabe? Está selado, não está? Por que está selado? Pelo motivo. Quem sela é a providência, né? A providência divina. O desafio nosso é que, à medida em que a gente vai caminhando, esses selos vão sendo tirados. Nós vamos nos descobrindo. Esse é o desafio. É muito bom quando se descobre em conjunto também. Nós estamos aqui num trabalho. Os selos estão sendo retirados. Cada dia que você vem, cada esforço que você faz, cada momento que você liga o computador, vai sintonizar na FEAC, os painéis estão se abrindo. Em nível de relação, nós estamos nos redescobrindo. Por que nós estamos aqui? Porque existe um projeto que nos atende, mas também existe algumas identidades, algumas afinidades que nos estimulam a estar juntos. Porque se tivesse que fosse o contrário, o antagonismo,
ou uma aversão, qualquer sentimento assim, volta lá não dá para mim. Não é assim que funciona? Então, observe. Então, selos estão abertos. Nós podemos estar retomando, por exemplo, amizades que foram muito valiosas no passado, que estavam suspensas, e agora elas são retomadas para a realização de um trabalho, seja no campo pessoal, porque a partir do momento que você resgata uma relação, nós teremos oportunidade de lidar ainda mais com ela. Estão de acordo? Como também se dá no campo do trabalho. Fomos muito amigos, né? A Regininha aqui não tem dúvida. Regininha é 10, né, Regininha? Fomos muito amigos. Regininha entrou ali, foi ou não foi? Deixa eu mentir sozinho, não. Regininha entrou ali, daqui a 2 segundos a Regininha está trabalhando. E muito feliz, e tudo dando certo. Aposto que nunca nenhum problema de maior gravidade, porque ela está aqui. Por que encaixou assim tão fácil? Por acaso? Óbvio que não. Agora vamos para as questões que nos importam, os problemas. Aí é que a onça bebe água, Vânia. Então tem selos que estão sendo retirados. Eles vão ser retirados aqui na Casa Espírita, por exemplo. É ou não é verdade? Sim, reunião mediúnica. Selos vão, à medida que o trabalhador vai se qualificando, vai se integrando, se dedicando, demonstrando empenho no estudo, principalmente quem lida com reunião mediúnica, os selos vão sendo retirados até da antiguidade mais remota, né, meu amigo Carlos Alberto? Pois é, nas mediúnicas nós vivemos isso constantemente. Outro dia me reclamaram, porque eu brinquei, eu falei alguma coisa sobre a novela da Jezabel. Aí parece que no estudo eu citei, por que a novela não surgiu à toa? Aí parece que eu mudei o foco e acabei não explicando. E vocês me desculpem, porque é muitos projetos, são muitas vozes que a gente ouve. Mas, na verdade, é o seguinte, essa novela Jezabel, ela remonta a um tempo importante, que nós estudamos aqui no Apocalipse. Um acontecimento bíblico seríssimo no meio do povo judeu. O rei Acabe e a rainha Jezabel, que veio de outros povos, e ali o casamento criou um problema religioso, político entre os judeus. Adoção de novos deuses, etc, etc. Então, a rainha Jezabel é uma rainha que a história dela é tão importante que ela é citada no livro Apocalipse. O nome Jezabel, se vocês procurarem aí no busca aí na Bíblia, vocês vão achar eles em várias localidades. Que caracteriza o quê? Um jogo da sedução que ainda favorece os nossos desvios. Nós somos os Acabes dos dias atuais. Quando permitimos que as vozes dos trovões, que não são os trovões do alto, são as rajadas que encontramos no caminho, nos desviem. E geralmente os convites para o desvio, eles são convites muito contundentes. São insistentes. É uma luta você batalhar aí, você enfrentar o mundo. O indivíduo está querendo mudar, mas o mundo está gritando no ouvido dele. Ele, não, peraí, não vai não. É ou não é? Geralmente a gente dá ouvido para estas vozes, porque elas são conhecidas. É o ambiente que frequentamos. São laços que se estabeleceram, hábitos adquiridos. Isso é muito complexo. As vozes aqui que nós estamos estudando são as vozes que vêm do alto e elas são autorizadas para dizer assim, chegou o momento. Mas tem coisas que, se você está tendo informações, do mesmo jeito que tem questões que estão seladas, guardadas, outras nós precisamos de aprender a selar.
Compreenderam? Você teve uma informação espiritual. Por exemplo, o caso que eu contei. Eu jamais ia pegar o telefone, ligar para o pessoal e falar assim, olha, por causa disso, disso, fulano, viu? Qual o sentido? A pessoa vai me chamar de maluco. Porque ela não tem a mínima condição de ouvir essa história. Então você sela. Um dia ela vai descobrir. Que vaidade é essa que eu que tenho que contar? Isso é vaidade. Sabe aquela história? Eu fiz, fui eu. Vaidades, vaidades, vaidades. Tolas vaidades. O que importa? O que importa? Agora, o bem feito, ele irradia por si só. Você pode até ser lembrado amanhã, mas o importante é o bem que foi feito e não que você que tenha feito. Então, são assuntos interessantes. O Júlio relembra a reunião mediúnica. Reunião mediúnica, qual a orientação que nós damos? Acabou a reunião? Acabou a reunião. Você não vai sair ali para a esquina ali e comentar a reunião. Acabou a reunião. Olha, atendemos os espíritos, eles já foram atendidos. Muda, sai dessa sintonia, porque outros trabalhos advirão. Sabe? Tem um problema lá na sua casa? Para que a gente fica comentando? Você tá fomentando, você está alimentando por intriga, pautada em quê? No egoísmo? Na vaidade? No orgulho? O Divaldo Franco que costuma dizer isso. A melhor coisa que tem é comentar a briga. A briga, costuma ela não ter muita importância, mas comentar ela é que é bom. Porque geralmente você comenta como vítima. Você ou é a vítima ou você é o mocinho da história, ou a mocinha. A pessoa mais importante. Para quê? Diferentemente quando nós vamos debater assuntos positivos. Característica, no nosso período de convívio com o Honório Abreu, com a equipe da União Espírita Mineira, nós viajamos por esse estado de Minas aí afora. As nossas viagens eram extraordinariamente evangélicas. Porque ao entrar no carro, vamos fazer a prece? Ao chegar no destino, 500 quilômetros de distância, as nossas conversas eram de evangelho o tempo todo, de espiritismo o tempo todo. Raramente a vibração baixava. Quando alguém pudesse entrar na vibe de um comentário desvairoso, alguém falou assim, pois é. Não dizia assim, calma, para, você está errado. Pois é, mas e Jesus diz assim. Que lições que nós assimilamos naquele período? A definir que nós somos ainda necessitados de mais fôlego espiritual, que nós precisamos de mais vivência de evangelho para ter forças para encarar esses trovões, essas batalhas que nos visitam a cada momento da nossa trajetória. Aí, Vânia, a gente vai estar realmente prontos para enfrentar. Nós vamos ter coragem, nós teremos segurança, porque a fé ela vai ser operacionalizada assim, com mais espontaneidade. Nós ainda estamos no campo muito da disciplina, né? Vou lá, tem que fazer o horário, etc., a rotina. Estamos ainda na disciplina. Não estamos na espontaneidade do amor. A fé é confiança, não é? E fidelidade. Se a gente confia e é fiel, o jugo se torna suave, o fardo se torna leve. Agora, Regina foi inspirada pela benfeitora da casa. É isso aí. O jugo fica suave e o fardo fica leve. Porque o jugo de Jesus é suave. O fardo é leve. Pesado é o nosso. Só de falar que é pesado,
Só de falar que é difícil, impossível, nós mesmos que fazemos, nós mesmos que criamos um fantasma nisso aí. Olha, até agora eu não vejo possibilidade, mas quem sabe amanhã? Observe bem como é que muda. Muda até a frase, ela fica mais leve. Então, ao invés de reclamar, vamos abençoar. Ao invés de ficar apontando o negativo do outro, olha para o lado bom. Ah, mas ele está indo bem. Nossa, o sorriso é maravilhoso. Cheio de defeito, mas tem um coração. Leva por aí, sabe? O assunto acaba. Agora, se você for ficar pintando o negativo, reclamando, ai, olha, sinceramente, tem hora que dá preguiça. Tem hora que nós temos que colocar o evangelho em prática, porque tem alguns aspectos da personalidade de algumas pessoas no mundo, e alguns que convivem conosco, que você encontra com o indivíduo, ele só lamenta, ele só acusa, ele só agride. Fica difícil você conviver se você não estiver muito bem calcado no evangelho sob o ponto de vista da iluminação que irradia. É o pé direito e é o pé esquerdo. Ok? Gente, olha, se vocês estiverem de acordo, semana que vem nós vamos para o versículo 5 direto. Porque hoje nós até caminhamos bem. Há muito tempo não fazíamos 2 versículos numa reunião só. Não é? Então, semana que vem nós vamos trabalhar o versículo 5, que o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão do céu. Vamos ver qual será a surpresa desse anjo levantando a mão para o céu. Por certo, para dizer, louvado seja Deus. Ou para sempre seja louvado. Semana que vem eu vou contar essa história para você, de Chico Xavier, explicando para o Arnaldo Rocha qual que era a diferença de louvado seja Deus ou para sempre seja louvado. Uma história muito engraçada. Bom, gente, nós abraçamos a todos os nossos amigos que estão em seus lares. Como o sol já saiu, eu acredito que já não tem mais ninguém debaixo do cobertor, não. Que todos recebam o nosso abraço e nós agradecemos o apoio, pedimos que compartilhem o vídeo, que possam se inscrever no canal da Rede Amigo Espírita, mas também aproveitamos para divulgar o canal Gênese, que é o canal da nossa casa, que vocês acionem um sininho, enfim, divulguem o trabalho para que o trabalho se fortaleça ainda mais. No caso da Rede Amigo Espírita, estamos caminhando para 300 mil inscritos. É uma marca espetacular. Muito bom a gente ter essas informações estando dentro desse trabalho já aí, caminhando para mais de 10 anos. Assim, eu agradeço o Júlio, agradeço a Regina, agradeço a toda a equipe, a vocês que se deslocaram dos seus lares, fizeram um esforço, parabéns. A luta continua. Aqueles que não puderam vir, que recebam o nosso abraço e que a espiritualidade possa auxiliar para que na semana que vem eles estejam juntos conosco. Muito obrigado. Eu vou pedir à Vânia que faça a prece final e com essa prece, Vânia, a gente dá por encerrada a transmissão. Ok? Bom final de semana para todos. Passa para ela.